Olá pessoal, professor Gidalt Guedes mais uma vez aqui no canal. Hoje não vou tratar de temas sociológicos, filosóficos, teológicos, não. Hoje eu vou tratar de temas mais técnicos, que é para auxiliar alguns alunos, alunas, que são meus orientandos de TCC, trabalho de conclusão de curso, e aproveito para disponibilizar esse conteúdo aqui para você que está procurando essas informações. Como fazer referências em trabalhos acadêmicos? Dificilmente uma pesquisa acontece sobre um elemento, sobre um objeto, sobre algo que ninguém nunca estudou. Então nós precisamos dar crédito a essas pessoas que já construíram uma teoria acerca do objeto que estudamos. Mesmo que tenhamos o desejo de refutar, de criticar, mas nós precisamos citar aqueles que já falaram sobre o tema e aí sim construir uma nova teoria a partir da refutação dos argumentos. Para refutar esses argumentos, precisamos de dados coletados da nossa pesquisa e com muito rigor científico, lógico, sistemático, nós precisamos então mostrar que os autores antes de nós estavam equivocados. Do contrário a isso, nós precisamos referendar os nossos argumentos, as nossas afirmações naquilo que já foi dito antes de nós. Por isso que nós temos uma pesquisa bibliográfica, temos a pesquisa documental e também dados coletados na pesquisa de campo. Toda vez que você está lendo um livro, lendo um artigo científico, pesquisando uma lei, uma jurisprudência ou qualquer sorte de documentos que vão servir de base para a tua pesquisa, você precisa sempre anotar as principais informações, os principais dados da fonte da sua pesquisa. Então, se você está lendo um livro e considera que esse livro é importante, que você vai fazer citações, vai utilizar no seu trabalho, não perca tempo. Abra um documento lá no Word ou tome nota, tem gente que ainda gosta daquela ficha no papel, mas coloque todos os dados desse livro. Então você tem que anotar logo o nome completo do autor ou dos autores, organizadores do livro. Muitas vezes é um livro que tem capítulos que outros autores escreveram. Você tem que anotar todas essas informações, o título do livro ou da revista. Você precisa do título do artigo especificamente ou do capítulo de livro, número de edição, data da publicação, qual foi a editora responsável por essa publicação, qual a instituição que está por trás disso e também, se for um documento coletado na internet, que é a coisa mais comum hoje em dia, você precisa do endereço virtual. Tome nota de tudo. Professor, mas eu ainda não sei como é que eu organizo essas informações. Não tem problema. Isso aí você vai aprender e nem todo mundo decora tudo. Eu não consigo decorar. Você vai depois observar na norma acadêmica como é que você vai organizar esses dados. Tá bom? O importante é que você os tenha. Anote tudo, porque senão depois você já está estudando, já está escrevendo o seu artigo científico, o seu TCC, aí você vai, tem aquela citação, eu vou usar a citação. E em que página mesmo que estava isso aqui? É um retrabalho, vai te dar um trabalho de buscar de novo o livro, procurar tudo de novo. Então, faça fichamentos e anote tudo, todas as informações importantes para as referências. Dito isto, vamos em frente. Nas referências vão constar todas as informações que são necessárias para que você localize o livro ou para que a pessoa que está lendo o seu trabalho localize o livro onde você tirou a informação. Primeiro exemplo mais simples é aquele que eu já dei, é de livros que só tem um autor, tá bom? Aí vem Adorno, Theodor, ponto, Indústria Cultural e Sociedade. Essa é a sequência, gente. Presta atenção em cada ponto, cada vírgula, porque isso não é um detalhe qualquer. Tem que ser do jeitinho que está aqui. Tá? Adorno, o último nome do autor, em caixa alta, vírgula, aí escreve normal, Theodor, que é o primeiro nome dele, ponto. Indústria Cultural e Sociedade, ponto, que é o título do livro. Temos aqui embaixo um outro exemplo, que é o mesmo livro, só que em vez de colocar o primeiro nome completo aqui, você coloca só a inicial. E aí eu vou dizer algo para vocês só uma vez, memoriza. Se você, nas referências, escolher colocar o primeiro nome dos autores assim, por extenso, e o último nome dele na frente aqui, o Adorno, né? Se você decidir isso, tudo bem, só que você vai ter que fazer em todos os livros que você colocar nas referências, tem que se padronizar.
Não dá para colocar um livro, quero só colocar a inicial do nome. Ah, não, outra obra eu vou lá e coloco o nome todo. Não, você tem que escolher, padronizar e fazer igual em todos os livros da referência. Como é que eu faço quando eu tenho dois autores que escreveram? Muito simples, você coloca, repete a fórmula, o último nome, primeiro nome, ó, último nome, caixa alta, vírgula, primeiro nome, ponto e vírgula, é o que separa o primeiro autor do segundo autor. E aí vem último nome aqui em caixa alta, vírgula, primeiro nome. O resto é tudo igual, título, cidade, editora e ano. Temos aqui também livros com 3 autores ou mais. Aí tem uma palavrinha que é chave para isso. Você coloca os 2 primeiros autores. Olha aqui, eu fiz questão de colocar aqui para vocês o nome completo. É uma opção. Eu não coloco o nome todo. Coloco o primeiro e último. Tá? Mas é uma opção colocar o nome completo. Lembra que se você fizer com um livro, vai ter que fazer para todos. Como muitas vezes você não localiza o nome completo de todos os autores, não é sempre que está disponível, então eu coloco o primeiro e o último. Divide aqui ponto e vírgula, coloco o segundo autor, e aí tem uma palavrinha-chave em latim, et al, e outros, tá bom? Então, toda vez que você tem 3 ou mais autores, não precisa colocar o nome de todo mundo. É só colocar os 2 primeiros e et al, e já fica pronta a tua referência. Aí continua aqui, porque eu estou usando sempre exemplo de livros. Vem o título. Ah, mas se for artigo, segue o mesmo padrão. É só mudar a maneira como você coloca aqui os dados do artigo. Isso aqui é a maneira de referenciar livro. Título, negrito, 2 pontos. Subtítulo, normal, ponto. Aí vem a formulinha secreta, cidade, editora e ano. Tá? E aí eu tenho aqui quando o autor é uma entidade. Por exemplo, um documento que ele é da universidade. É o caso que está aqui, Universidade de São Paulo. Tá? Então você não põe o nome de uma pessoa, é o nome da própria universidade. Ponto. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, vírgula, 1992. Quando não tem autor, você procurou, não tem autor. Você coloca o nome do livro, o título do livro, e a primeira palavra você coloca em caixa alta, tudo. E aí segue o restante, tal como nós já conversamos. Organizador, editor, coordenador. Existem livros que eles têm vários autores, cada autor escrevendo um capítulo do livro. E tem um autor que é o organizador. Ele pode até ter um capítulo que é dele, mas ele, além disso, ele organiza a obra como um todo. Esses organizadores devem ser reconhecidos aqui. Como? É só colocar aqui, ó. Olha como está aqui. Paro, vírgula, Vitor Henrique, aí coloca entre parênteses, org, ponto. Fecha o parêntese, ponto de novo, e aí segue o modelo de referência do livro. Se for artigo científico, tem um outro formato que eu vou dizer já para vocês. Autoria cooperativa. O que é isso? É quando é uma associação. O exemplo mais clássico disso é a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mesma coisa, coloca o nome todo em caixa alta, igual lá na universidade. Inclusive, se você estiver curioso para conhecer onde que está na BNT, qual é a norma da BNT que trata dessas informações que eu estou colocando para vocês aqui, é a norma 6023, tá bom? Informação e documentação. 2 pontos, referência, elaboração. Rio de Janeiro, 2002. Veja, não tem editora, então você coloca só cidade, vírgula, ano. Continua. Entidade com denominação genérica. Mesma coisa. São Paulo, estado. Aí você tem que especificar aqui que é o estado. Ponto. Secretaria do Meio Ambiente. E aí você vem o restante igual da obra. Título, cidade, editora e ano. E aqui você continua. Autor e tradutor. Tem uma questão interessante. Várias obras que nós temos em português foram traduzidas. Autores alemães, autores americanos, de toda nacionalidade. Ok, quando você tem esse autor traduzido para cá, alguns orientadores de TCC, de dissertação, de tese e algumas bancas são criteriosas. Elas querem que você coloque lá o nome do tradutor. O nome do tradutor ele está lá na ficha catalográfica do livro. Aqui, por exemplo, eu tenho esse livro do Theodor Adorno, que é um dos autores que eu mais estudei, né? E ele tem, por exemplo, aqui, ó, Adorno, vírgula, é a ficha catalográfica. Vou colocar bem pertinho. Todo livro tem uma ficha catalográfica dessas aqui.
que vem com as principais informações. Às vezes elas não estão aqui, elas podem estar aqui mesmo, ó, na folha de rosto do livro. Você pega muita informação interessante. Tá? Então aqui eu tenho o nome do tradutor, que é o Wolfgang Leomar. No caso que nós temos aqui, é um livro do Habermas, 3 tradutores estão aqui. Onde coloca? Depois do título. Tá? Título, subtítulo, e aí vem tradução, todos os tradutores aqui, e cidade, editora, ano. Quando você está fazendo uma referência e você está utilizando vários livros, eu, por exemplo, utilizei esses 3 livros aqui na minha dissertação, né, de mestrado. Eu usei 3 livros do Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro. Então eu utilizei o primeiro, coloco lá atrás. Só que eu vou utilizar mais um outro livro dele. Aí vai ficar Santos, Milton, Santos, Milton, Santos, Milton. Quando você tem mais de uma obra do mesmo autor, você pode colocar um traço aqui, que quem está olhando já vai saber. Ah, tá. Esse livro aqui é de Milton Santos, A Urbanização Desigual. O que está embaixo, Por uma Outra Globalização, também é dele. E Urbanização Brasileira também é do Milton Santos. Só vou dar um conselho. Não faça isso no início, quando você está montando as referências. Deixa o nome do autor lá. No final do trabalho, quando tiver tudo pronto, que você for colocar em ordem alfabética, você coloca em ordem alfabética primeiro, aí depois você coloca o travessão embaixo, quando o livro for do mesmo autor. Temos aqui também o caso em que o autor, ele tem no último nome dele as palavras neto, júnior ou filho. Lembra que é o último nome que tem que colocar primeiro no autor? Quando é assim, você não põe neto. Não, você põe Teixeira Neto, ou Teixeira Júnior, ou Teixeira Filho. Você não põe só Neto, Filho ou Júnior lá, porque isso não é uma designação propriamente do nome, tá certo? Dessa pessoa. É mais dizendo que ele é o neto do fulano, digamos assim, né? Então você tem que colocar Teixeira Neto, e aí sim, vírgula, coloca o primeiro nome, ponto e vírgula para separar, Gomes, vírgula, Oriestes. Também temos aqui quando o livro pertence a uma coleção. E aí eu vou botar um clássico aqui, o que é a História, do Borges Vave Pacheco, da coleção Primeiros Passos. Faz a referência normal do livro aqui, igualzinho nós já falamos, é só colocar no final. Travessão, abre parênteses, coleção Primeiros Passos, ponto e vírgula, o número do fascículo. Fecha parêntese, ponto. E aqui tem capítulo de livro. Bem, você tem um capítulo que você achou interessante, que você está estudando. Só que esse capítulo é de um autor específico. E o livro foi organizado ou por esse autor ou por outro autor. E você tem que primeiro colocar o nome do autor do capítulo do livro. Está aqui, Duarte, Rodrigo, ponto. Mundo globalizado e estetização da vida. Essas aspas estão aqui porque é a maneira como o próprio autor colocou lá, tá bom? Não precisa colocar aspas no título do capítulo do livro. Ponto. Que é para dizer que está dentro, né, do livro, aí você vai botar as referências tal como você já aprendeu. Autor ou autores, aqui no caso são organizadores, que é o Ramos de Oliveira, o Zuin e o Pucci, tá certo? Orgs, fecha parêntese, ponto, aí vem o título do livro, que no caso aqui devia estar em negrito, eu confesso o meu erro. Tá? Tem que colocar em negrito, Teoria Crítica, Estética e Educação, ponto. Aí vem as cidades e as editoras, tá certo? Aí, nesse caso, são 2 editoras, eu vou explicar já já como é que isso funciona. Vamos aqui. Quando você tem uma revista que ela toda foi lida, ela toda é relevante para a tua pesquisa, você quer citar a revista toda, então você vai citar ali, Revista Brasileira de Geografia, ponto, Rio de Janeiro, ponto, 2 pontos, IBGE, vírgula, 1939, trimestral. Quando é um artigo de revista, um artigo científico, esse aqui é muito importante, prestar atenção, tá bom? Olha aqui, ó, Gurgel, vírgula, C, último nome, vírgula, a inicial do primeiro nome, ou pode ser o nome completo aqui dele, né, se for Carlos, por exemplo. Reforma do Estado e Segurança Pública, o título do artigo não é negrito, é normal, ponto, aí sim, você coloca em negrito o nome da revista científica, vírgula, cidade, vírgula, volume, vírgula, número, ó, V.3, vírgula, N.2, vírgula. Aí sim, vem a paginação, P. ponto. Coloca a página onde começa o artigo e a página onde termina o artigo, vírgula,
o mês e o ano da publicação. Artigo em periódico em meio eletrônico. O que você vai acrescentar? Você cita o artigo normalmente, como eu acabei de ensinar para vocês, e em vez de ir lá depois da data, você coloca um CD-ROM. No caso, se você ainda tiver acesso a algum artigo em CD-ROM, é muito raro hoje em dia. Mas tem o caso de artigo disponível na internet. Eu usei esse artigo aqui no meu mestrado, da Rosemary Trojan. Último nome, vírgula, Rosemary, ponto, Estética da Sensibilidade como Princípio Curricular, ponto. Aí vem em negrito o título, o nome da revista, ponto, volume, número, página, vírgula, maio/agosto, ponto 2004. Disponível em. Por quê? Porque você tem que dar um endereço eletrônico. Porque a pessoa está lendo o seu artigo, está lendo a tua pesquisa, ele pode, não, eu quero ler também esse artigo aqui. Ele vai lá, copia o endereço eletrônico e acha a fonte. Então você tem que colocar disponível em, dois pontos, coloca o endereço, ponto, acesso maiúsculo aqui, ó, acesso em, e aí você coloca 21 de janeiro de 1997, a data que você clicou lá e pesquisou e fez o download do artigo. Agora nós vamos para artigo publicado em anais de evento. Aí é um pouco mais complicadinho, tem algumas informações que você precisa colocar. Esse artigo aqui da Rosemary Trojan não foi publicado no Congresso. Eu estou montando uma situação para dar exemplo para vocês. Rosemary Trojan aqui, Estética da Sensibilidade como Princípio Curricular, ponto, em, dois pontos, aí você cita, referencia o Congresso. Congresso de Iniciação Científica, vírgula, a edição, vírgula, o ano, vírgula, a cidade onde ele foi realizado. Aí depois, ponto, anais eletrônicos, e você coloca a cidade onde ele foi publicado, tá bom? Recife, dois pontos, Universidade Federal de Pernambuco, vírgula, o ano, ponto. Aí vem disponível em, coloca o endereço, ponto, acesso em. Temos aqui o caso de dicionário, que é muito simples também. Você coloca o autor, o editor do dicionário, o principal editor, ponto, dicionário médico, ponto, terceira ED. Olha só que legal, apareceu uma edição aqui. Em todas as referências de livros, vocês podem colocar a edição, tá bom? Quando você não põe a edição, eu estou vendo a referência, eu estou achando que você está lendo a primeira edição do livro. Esse caso aqui do dicionário médico é a terceira edição. Como é que coloca? Depois do título do livro, você coloca 3.ed, ponto, Rio de Janeiro, que é a cidade, dois pontos, Guanabara, Coogan, que é a editora, vírgula, ano. E quando não há indicação da editora, você procurou, o livro não trouxe a editora, não tem essa informação, então você coloca aqui a cidade, vírgula, o ano. E quando são editoras diferentes, sobrenome, nome, título da obra, dois pontos, subtítulo da obra, quando tiver, ponto. Coloca a edição da obra, 22.ed, ponto, a cidade. Aqui no caso eu coloquei o exemplo. São duas editoras, a Paulus e a Loyola. Então primeiro eu coloco o nome das cidades. São Paulo / Petrópolis, dois pontos, Paulus, que é a editora da cidade de São Paulo, / Loyola, que é a editora da cidade de Petrópolis. Tá? Você coloca respectivamente aqui, vírgula, ano da publicação. Teses e dissertações, presta atenção nessa. Almeida, coloca o autor, esse título, ponto, aí você coloca uma data, um ano aqui. Que ano é esse? É o ano do depósito. Depósito é quando você terminou a sua tese, você terminou a sua monografia, você já fez todas as correções, aí você vai entregar lá para a coordenação do programa e para a biblioteca. Isso é fazer o depósito. Tem gente que faz a defesa num ano e passa uns 2 meses, 3 meses, já virou o ano, ele vai fazer o depósito no outro ano. 1995, que é o ano do depósito, ponto, 95F, que é 95 folhas. Então você coloca dissertação, abre parêntese, mestrado em oceanografia física, fecha parêntese, tracinho. Esse mestrado está vinculado a que núcleo, ou a que faculdade, que órgão da universidade? Coloca que está vinculado. Instituto Oceanográfico, vírgula, aí diz o nome da universidade, Universidade de São Paulo, vírgula, cidade, vírgula, ano. E aqui no caso é o ano da defesa. Entrevistas em revistas.
Aí você tem aqui a pessoa que foi entrevistada, tá bom? Primeiro vem o nome da pessoa que foi entrevistada, depois vem o título da entrevista, o passado no presente. Ponto. Aí, entre colchetes, entrevista concedida a, fecha colchetes. Aí você tem o entrevistador, João Gabriel de Lima, ponto. Veja o nome da revista. Então, coloca em negrito o nome da revista, vírgula, São Paulo, que é a cidade, o número da revista, a página onde consta esse artigo e a data, o dia e mês aqui e ano da publicação. Aqui embaixo tem uma entrevista no YouTube. Eu fiz uma mescla aqui, tá? Não é esse o endereço dessa entrevista, não. Mas eu criei uma situação para dar de exemplo. Melo Evandro Cabral de... Aí você põe o título da entrevista, entrevista concedida a... Porque aqui não é numa revista, tá bom, gente? Então você já coloca o título em negrito. Entrevista concedida a, entre colchetes, o entrevistador, ponto, o ano dessa entrevista e coloca entre parênteses o tamanho do vídeo, tá bom? Que foi disponibilizado no YouTube. Ponto, disponível em, é aquela formulinha já que nós sabemos, disponível em, acesso em. E nós temos o último caso que eu acabei pulando, filmes do YouTube. Você tem o autor do filme, diretor do filme, provando comidas bizarras, ponto, que é o título aqui do filme ou do vídeo que foi gravado, o ano, coloca a duração do vídeo, ponto, disponível em, dois pontos, a formulinha que nós já sabemos para referências de textos retirados ou documentos retirados da internet. Ok, pessoal, terminamos por aqui. Espero que esse vídeo ajude você na sua pesquisa, no seu trabalho acadêmico. Lembrando, tem um próximo vídeo que eu vou deixar aqui no canal, que ele vai tratar só de como fazer citações, tá bom? Um abraço!